Gênesis 22 diz assim: depois destas coisas, pois Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, este respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Amém. Amém. Ainda um versículo da carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 22, na parte A, diz assim: aproximemo-nos com sincero coração. O texto traz como título: o privilégio de acesso aos crentes à presença de Deus. Como há muitas pessoas em pé, nós vamos, de forma muito objetiva, ver alguns poucos aspectos desse texto, não explorá-lo ao máximo, mas apenas tirar uma pequena reflexão nessa tarde tão festiva, um momento marcante na vida de cada um de nós, que podemos celebrar a nossa adoração a Deus pela existência da família Gomes. E em especial, amados irmãos, nós queremos apenas meditar na questão da adoração, porque a adoração é um dos pilares que sustenta a família Gomes. A adoração ao único que é digno, ao único que merece uma postura de um coração sincero, como disse o escritor aos Hebreus. E está me lembrando, havia um grande pregador internacional, e quando ele foi fazer uma preleção no Japão, era a sua primeira vez naquele país, então, como é natural, ele gostaria de conhecer um monte muito famoso daquele local, o Monte Fuji. Então, indo para o local das palestras, ele indagou ao motorista onde seria o local melhor para ver, avistar o belo Monte Fuji. Então ele foi com isso. E o motorista disse assim: neste local que eu vou te levar é um dos melhores locais para avistar o Monte Fuji. Então ele falou assim: eu quero vê-lo. Então acorde cedo. Então já no hotel, na primeira manhã, ele acorda cedo, abre a janela e tenta vislumbrar o Monte Fuji. Mas não consegue. A cerração era baixa, a neblina não o possibilitou de ver. Mas o Monte Fuji lá estava, mas ele não o avistava. Então na manhã seguinte, ele então acorda um pouco mais cedo, abre a janela e tenta ver o Monte Fuji, tão majestoso, tão conhecido, mas ele novamente não conseguiu ver. Então o pessoal do hotel disse: você tem que acordar mais cedo, ainda mais cedo. Ele então no outro dia acorda muito cedo, e quando ele abre a janela, ele contempla um cone lindo, como que escorrendo a serração, ele avista por que aquele monte é tão venerado por aquele povo. Se a gente quer adorar a Deus como uma família que nós somos, e a família de Deus, não pode haver nenhum obstáculo. Nós não podemos permitir que nenhuma máscara, nenhum disfarce, que nenhum fato meu ou seu possa ser um empecilho para eu vislumbrar a grandeza do nosso Deus. Amém. O texto, ainda lá em Gênesis, fala que Abraão foi colocado à prova, e quando ele vai em obediência ao Senhor, ele disse uma frase marcante que você conhece muito bem. Ele disse: esperai aqui, porque eu e o menino vamos para adorar. Olha a expressão: nós vamos adorar e voltaremos. Olha, se você quer adorar a Deus, você precisa de algumas atitudes. Naquela época, o texto reporta a questão, a carta aos Hebreus reporta a questão
da adoração sincera, isso está muito ligado, né, ao coração, porque os artesãos romanos, naquela época, faziam os vasos, as obras, e quando acontecia alguma pequena rachadura, alguma trinca, eles pegavam uma cera especial para então ajeitar aquele vaso, aquela obra, e ele ficar assim, aparentemente perfeito. Então, na verdade, quando alguém ia comprar que conhecia a obra, falaria assim, eu quero um vaso sem cera. Lá no termo, na etimologia do sincero, é sinicera, ou seja, eu quero um vaso que não tem nenhum disfarce. Eu não quero ser um vaso maquiado, que por trás daquilo há a trinca e a rachadura. Então quando você vai na direção de Deus, se você quer ver o Monte Fuji, se você quer ver a presença de Deus, você não pode maquiar a situação, tem que ser a sinceridade do coração. Não basta você chegar no culto e dizer que você chora, que você pula, que você dança. Tem que ser o coração, a postura sincera, sem qualquer algo para disfarçar aquilo que é a verdade da sua vida. E aqui no texto de Gênesis, quando fala da adoração de Abraão, a gente vai perceber que as atitudes do adorador, as atitudes da família Gomes, que tem como pilar uma vida de adoração sincera ao Senhor, sem cera, sem maquiagem, sem disfarce, aquilo que eu sou, o meu coração e a minha vida posta diante do Senhor. E eu percebo uma atitude relevante na conduta de Abraão, é a questão que ele entrega o seu intelecto. Acompanhe comigo, de forma muito singela, simplória, a questão. Abraão contempla o milagre de Deus quando ele recebe Isaque, o filho da promessa. Agora, o mesmo Deus que operou o milagre pede como prova que ele ofereça este mesmo Isaque, o mesmo milagre. Então, amados irmãos, foge ao nosso controle, ao nosso domínio, uma atitude desta, de você dar o filho que foi prometido, oferecer em holocausto, em sacrifício. Então, se você quer adorar a Deus, não use o intelecto, a razão e o conhecimento, porque na verdade isso tudo vem nos afastar de Deus, porque não é lógico, Senhor, eu oferecer aquilo que foi o seu milagre na minha vida, que foi a minha bênção. Nós não podemos raciocinar, nós não podemos usar do conhecimento para justificar a nossa falha na adoração ao Senhor. É uma maneira de maquiar, é uma maneira de florear a situação. Eu não consigo, Senhor, porque isso foi promessa do Senhor na minha vida. Olha, amados irmãos, há uma expressão em Provérbios 3:5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Então, nós às vezes falhamos na adoração a Deus porque confiamos na nossa qualificação, nos nossos diplomas, nos nossos relacionamentos, na nossa vida social. E com isso queremos justificar a nossa falha na adoração sincera, sem qualquer cera legítima que parte do nosso coração. Mas Abraão também, além de mostrar que para adorar a Deus eu não posso usar do intelecto, ou seja, eu não posso confiar e acreditar no meu conhecimento, ele também mostra que nós também não podemos confiar nas nossas emoções. E você sabe que a emoção contagia. O texto diz no versículo 2 que ele deveria oferecer em sacrifício Isaque a quem amas. Então não era oferecer algo assim que não está muito em uso, algo já meio ultrapassado, algo que não tem assim muita utilidade na minha vida, mas ele deveria oferecer simplesmente Isaque a quem amas. Amados irmãos, nós não podemos ficar atrelados à questão emocional, aos sentimentos, porque na verdade isso vem trazer um bloqueio na nossa vida, porque quando nós estivermos ainda amparados ou com base nas emoções, o nosso coração não vai permitir que nós tenhamos uma adoração sincera e verdadeira. Os afetos, né, os relacionamentos, mas nós precisamos ter uma vida totalmente entregue ao Senhor. E as emoções, as circunstâncias não podem prevalecer e não podem também
tirar da minha vida esse desejo tão ardente de adorar ao Senhor. Mas, como eu disse, seria rapidamente, além dessa atitude de você entregar o conhecimento, que é o intelecto, além de você entregar as emoções, né, os sentimentos, nós também precisamos entregar a nossa vontade. Isso aqui, amados irmãos, é cruel, porque o pecado ainda assedia a nossa família. Ele ainda quer causar um prejuízo na minha e na sua vida. Apesar de nós conhecermos a Jesus, sermos salvos pela graça desse Jesus, ele ainda quer nos futucar. Ele ainda quer tirar a nossa paz, quer tirar a nossa alegria. E é por isso, amados irmãos, que no exemplo de Abraão, nós não podemos aceitar que a nossa vontade seja a que venha prevalecer, porque a nossa vontade humana é de satisfazer a carne, o pecado e o mundo. Então, se você quer adorar a Deus com um coração sem cera, sem maquiagem, sem disfarce, não acredite na vontade do homem, porque a vontade do coração do homem é de satisfazer o pecado. É por isso, amados irmãos, que eu convido que a nossa família Gomes permaneça fulcrada, alicerçada, baseada na adoração sincera ao Senhor. Que você não permita que as circunstâncias dos dias venham interferir no nosso relacionamento com Deus. E é por isso, amados irmãos, que quando você busca a presença de Deus, Ele olha para o seu coração. Ele não olha para o seu cabelo, ele não olha para a sua roupa, ele vê para o seu coração. Ele vê para a essência da sua vida. Eu gostaria que os irmãos refletissem ainda o seguinte: quando você vai à presença de Deus, você não pode ir de qualquer jeito, amados irmãos. Nós não podemos apresentar a Deus, seja na igreja, no local de culto, seja na nossa casa ou no nosso trabalho. A nossa atitude de adoração tem que ser genuína, santa e pura. Eu me lembro, uma princesinha, ainda muito pequena, ela foi ao Palácio Real. Lá encontra sua avó. Quando ela abre a porta, que vê a sua avó no trono, ela dispara, porque criança corre. Ela disparou, foi lá onde a avó estava, a rainha, e pulou no colo dela. A avó disse assim: princesinha, desce do meu colo, vai lá na porta e entra igual uma princesa. Ela voltou, foi à porta, entrou pelo palácio, chegou perto da avó, a rainha disse: rainha, eu posso sentar no seu colo? A rainha concedeu e ela sentou. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente chega na presença de Deus, não é da nossa maneira, não é do nosso jeito. A adoração que Deus quer é uma adoração sincera, que não é dominada pelo intelecto, pelo nosso conhecimento, pela nossa razão. Uma adoração que não é dominada pelas emoções, pelos sentimentos. E não é uma adoração prevalecida pela a nossa vontade. É uma adoração que tem gênese no nosso coração. Por isso ela é sincera. E é por isso que a família Gomes sobrevive. Porque acredita na soberania de Deus. E é Ele que domina a nossa vida e nossos passos. E nada acontece, e nada foge do controle absoluto do Senhor. Amém. Honras e glórias sejam dadas ao Senhor. Amém. E nós louvamos pela sua vida e que a sua adoração seja agradável ao Senhor. Amém. Amém.